Olá pessoal, eu sou Lorena Cerqueira e acabei de chegar no apartamento AM e eu queria falar para vocês uma grande vantagem que é do projeto executivo, que é desse apartamento, que é todo o acompanhamento que a gente faz e recebimento de móveis, adornos, como nós vamos mostrar para vocês, que a gente recebeu o sofá e vamos desembalar ele e também os adornos da loja My Dreams. Então espero que vocês acompanhem esse vídeo, que vai ser bem bacana mostrar todo esse processo para vocês. Mas antes de tudo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like, comentar e acompanhar todo esse processo, dizer o que vocês estão achando de todos os nossos vídeos e espero que vocês gostem e acompanhem junto com a gente. Sejam bem-vindos ao apartamento AM. Nós estamos aqui numa fase de finalização desse apartamento. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês desse processo. Como vocês estão vendo, a gente está com o apartamento um pouco desmontado ainda, para justamente vocês poderem acompanhar esse processo. E aí no próximo vídeo, aguardem, porque a gente vai mostrar isso tudo finalizado. E eu queria só pontuar algumas coisas com vocês sobre revestimento, sobre algum conceito do projeto que a gente utilizou aqui. Vocês podem ver que o painel, por exemplo, a gente usou tudo em porcelanato, é da marca Dami, ele imita um aço cortem e um 3D aqui bem bacana, então toda a marcenaria depois veio compondo junto com esse painel. E assim, as escolhas que a gente fez nesse projeto, cada cliente é único e especial, depende muito do estilo do cliente, daquilo que ele deseja, daquilo que ele gosta, né? Então esse apartamento específico aqui, os clientes me deixaram muito à vontade para escolher algo ousado, bem diferente do normal que a gente vê bastante. Então aqui a gente usou uma paleta mais neutra, mas pontuou algumas cores, como vocês vão ver depois no nosso sofá, que é um sofá super diferenciado. Ele tem um tamanho personalizado, foi fabricado direto, né? É a fábrica lá do sul. E aí a gente mandou as medidas e o formato que a gente queria e o sofá é incrível. E algumas coisas também, por exemplo, o quadro, é da 4 lados quadros e tem uma cor bem marcante nele, né? O azul e o amarelo. E a gente fez mesinhas laterais. Essas mesinhas são de inox e elas foram pintadas de amarelo e de laranja. Então a gente traz essa cor. E os pendentes logo acima dela, né, jogam a iluminação para exatamente pontuando ali. Então quando a gente colocar os objetos de decoração, vocês vão ver que o resultado fica muito incrível. Os clientes também, uma outra questão que eles me pediram foi esse fechamento em cordas. Eles tinham visto isso em uma loja e acharam muito legal e queriam que em algum lugar tivesse esse fechamento. E a princípio eles pensavam até que fosse em outro lugar, mas a gente sugeriu de fazer esse espaço aqui. Então logo que a gente entra no apartamento, a gente tem a visão dele e ele meio que separa, mas integra a sala de estar ali com a sala de TV. Um outro ponto muito importante nesse projeto foi a iluminação. A gente prezou por uma iluminação bem diferente, como vocês podem ver, a gente utilizou perfil de alumínio. Ele tem um difusor de acrílico que tampa a fita de LED, né? Então a gente só vê o facho de luz. E a gente usou alguns pendentes e outros objetos também, assim, para focar a iluminação de uma forma mais diferente. Aqui, por exemplo, em cima desse balcão, a gente utilizou são duas arandelas. A arandela a gente usa em parede, mas a gente sugeriu de colocar essas arandelas ali no gesso e olha como o design dessa arandela é super legal. Assim como os dois pendentes em cima da mesa, que também são bem diferentes. Ambos são da Claxon, uma marca super diferente em iluminação. Tem alguns pendentes muito diferentes e o design deles é incrível. Então a gente usou com esse acabamento no dourado, que ficou bem interessante e deu essa sofisticação no ambiente. A escolha da mesa de jantar também foi um aspecto bem importante, assim, porque a mesa, mesmo que o sofá vai estar ali, a mesa, algumas cadeiras ficam de costas, né, para quem entra. Então era importante que a cadeira fosse uma cadeira diferenciada. Então a gente escolheu esse modelo, que ele tem essas tiras trançadas atrás, que dão um aspecto muito legal e um visual muito bacana quando a pessoa entra e vê ela de costas, né? E essa mesa é bem leve, né, com tampa em vidro leitoso. E a gente só colocou um arranjo em cima da mesa no centro. E aí, compondo com todo esse ambiente aqui,
porque aqui a gente criou essa varanda gourmet, mas ela é totalmente integrada com a sala, né? Então a gente fez uma bancada aqui de suporte, né? Para essa sala de jantar que foi criada aqui nesse espaço, né? Então a gente tem uma churrasqueira elétrica, a gente tem um frigobar nesse tom lindo que é o Marsala, né? E aí a gente tem essa bancada com pia, um balcão aqui, né? Que a pessoa pode estar totalmente em contato com quem está fazendo churrasco e comendo e conversando. E a gente também posicionou esse balanço num local estratégico, né? Porque aqui a cortina está fechada, mas quando a cortina está toda aberta, a gente tem o visual da Praia do Morro todo, né? Então, como é bom a gente poder sentar e relaxar com uma vista tão maravilhosa, né? Uma questão bacana a gente pensar e falar, que eu não sei se quantos profissionais também fazem dessa forma, mas eu gosto de deixar o cliente bem à vontade com relação a sugestões, com relação ao que ele gosta, né? Afinal de contas, o apartamento é dele, né? É ele quem vai morar. Então, tudo que a gente faz tem que ser para o bem-estar do próprio cliente, o gosto dele. Então, assim, e o projeto também, às vezes, ele sofre modificações durante todo o processo, né? Durante a obra vão surgindo, às vezes, imprevistos ou soluções que vão agregando em tudo isso. Uma opção muito bacana aqui foi exatamente esse jardim. A gente tem uma coluna aqui, né? Ela tem um diâmetro de 80 centímetros, se eu não me engano. E aí, ela é revestida de pastilha e a gente não... a intenção era camuflar ela de alguma forma, mas iríamos, às vezes, pintar. Só que aí o cliente mesmo sugeriu da gente fazer um jardim nela, porque a gente queria fazer um jardim vertical aqui, mas ele iria ficar num cantinho ali um pouco escondido, e o próprio cliente sugeriu da gente fazer o jardim nessa coluna. Então, quando a gente chega e entra na sala de TV, a gente tem a visão dele. E isso ficou muito bacana, né? Porque é um jardim com plantas naturais, é um jardim de plantas preservadas, né, que chama. Não sei quantos já conhecem esse tipo de jardim. E olha só, fica com um aspecto totalmente natural realmente e deu esse charme total e de finalização mesmo para esse espaço aqui. Na marcenaria, a gente não fez muitos painéis e muitos detalhes, né? Porque o foco aqui foi o porcelanato, mas a gente precisa de um rackzinho, de um apoio, né? Para os aparelhos da TV mesmo. Então a gente criou esse móvel baixo e as portinhas dele são de correr e ripado, vazado. Porque o aparelho fica ali dentro, a gente consegue ligar, desligar sem ter que abrir a porta. Então a gente cria essa facilidade, esse conforto, né? Então a gente criou esse rack aí embaixo e esses painéis laterais, que tem o mesmo modelo de um lado e do outro. Então nesse painel, o que a gente pensou? Usamos espelho, e o espelho, como vocês podem ver, é um espelho bronze, é diferente do espelho tradicional, que a gente chama de prata. E ele não é um espelho de você se olhar e se arrumar, é um espelho mais decorativo, né? A gente consegue se ver nele, sim, como vocês puderam me ver através do vídeo, mas ele é um espelho que traz esse conforto e não a questão da necessidade de se arrumar e se finalizar nele, né? É mais decorativo mesmo. E a iluminação ali faz uma diferença também, né? Criando um efeito muito legal. E aí tem essas reentrâncias que eu acho bacana, né? Porque a gente tem painéis que vêm para frente e que vão para trás ao mesmo tempo e criando essa dinâmica no móvel. O hall de entrada é um espaço bem pequeno, né? E para valorizar toda na hora que a pessoa entrar mesmo e já ter o visual do apartamento, a identidade que a gente quis mostrar aqui, a gente fez esse desenho na iluminação. E essa iluminação, ela faz um U, né? Ela vem numa parede, vai no teto e desce na outra parede. E isso criou uma iluminação bem diferente. E ela faz também isso todo ali. Ela tem essa identidade do apartamento todo, né? No corredor a gente fez a mesma proposta. E nas paredes também aqui da sala a gente continuou com essa identidade da iluminação. E para o hall ficar ainda mais interessante, a gente desenhou esse móvel que foi feito na marcenaria. Os pés são de inox pintado e em cima de MDF mesmo. E aí, para completar, colocamos esses espelhos, são lá da Tok Stock. Ele já tem esse formato e a gente foi brincando com a instalação dele. Alguns usados de um lado, do outro, intercalando a posição de instalação para criar esse efeito bem diferente. O interfone está tocando aqui porque acabou de chegar os adornos que a gente vai utilizar aqui no apartamento e aí vocês vão poder ver a finalização de tudo isso daqui.
Nossa, gente, vocês viram o tanto de coisa que tem aqui? Acabou de chegar o pessoal da My Dreams, trouxeram uns adornos pra gente colocar no local, os clientes verem, analisarem aquilo que eles gostam, aquilo que eles acham que vai ficar bom. E tudo isso daqui tá de acordo com o projeto, com as imagens do 3D que a gente fez, os clientes aprovaram, então agora a gente vai fazer essa montagem. Pessoal, vocês viram como é bem cansativo e intenso, né, todo esse processo. Mas a gente ama fazer e faz com muito carinho e muita prontidão para cada um dos nossos clientes. É claro que cada um vai determinar tudo isso, né, se ele quer esse tipo de envolvimento ou não, como nós mostramos, é o projeto mais completo que a gente tem. Então eu queria, para encerrar esse vídeo, saber a sua opinião. Se você gosta desse estilo que a gente apresentou, se vocês acham que é viável mesmo o arquiteto assumir tudo isso e entregar pronto para o cliente, ou se você é aquele tipo de cliente que prefere participar de tudo, se envolver também. Então isso eu queria saber a sua opinião de vocês, comenta aí para eu saber qual é o seu perfil, qual é o perfil das pessoas que estão me assistindo e saber o que vocês preferem mais. Então é isso e até o próximo vídeo.